Antes de começar a falar de Rusted Moss, eu devo contar uma história. A gente sabe que a linha do tempo do Twitter anda uma bela bagunça nos últimos meses, mas uma coisa boa é que vários projetos indie começaram a aparecer na minha timeline. Por conta disso, eu pude jogar um monte de demos nos últimos meses, como Heartworm, Genokids, Iron Meat e, é claro, Rusted Moss. Rusted Moss é um jogo estilo Metroidvania 2D que foi lançado dia 12 de abril desse ano e foi desenvolvido por um time pequeno de 3 pessoas, Foxdog, Happy Squared e Sunny Days, bem como distribuído pela PlayEasy. Nesse jogo você controla Fern, uma criança trocada que se encontra no meio de um conflito entre os humanos e as fadas para ver quem vai comandar o mundo. Por se tratar de um Metroidvania, já sabemos quais tropes são esperados dentro de um jogo nesse estilo, como o foco no level design, a navegação através do mapa e principalmente a forma de progredir nas fases. Algo comum dentro de jogos nesse estilo é que a sua progressão na história está ligada às habilidades que você já possui, com alguns lugares dentro do jogo sendo bem difíceis de acessar sem alguns poderes. É claro que jogadores mais habilidosos ou speedrunners vão conseguir, só que essa não é a rota recomendada pelos desenvolvedores. E nesse jogo não é diferente. Os exemplos principais que podem ser dados são o que eu vou chamar de hookshot, no qual seu companion Puck consegue te ajudar a se balançar no teto para chegar em lugares mais distantes. Esse é um poder que você adquire logo ao derrotar o primeiro chefe. Também tem o exemplo do pulo carregado, que é uma habilidade que você consegue ao encontrar a profeta no jogo, que te permite carregar seu pulo para você chegar a lugares mais altos. A presença desses poderes, somada ao combate focado no gameplay, torna Rusted Moss uma experiência familiar para quem já jogou outros títulos, remetendo ao clássico Castlevania, Symphony of the Night ou até mesmo ao Super Metroid. Comparação mais do que apta, considerando o hookshot, né? Enquanto Rusted Moss usa elementos já conhecidos do gênero para o gameplay dele, ele inova através da sua ambientação. Você, como a Fern, anda por um mundo que mistura tanto a beleza da fauna local com a devastação trazida pelo maquinário da humanidade. Isso se manifesta com os inimigos, com os chefes que você enfrenta e até mesmo em cenários como o telhado da fábrica. Até mesmo o líquido corrosivo que resulta em Poison é um produto da devastação humana. Dessa forma, a gente tem as convenções estabelecidas do Metroidvania, mais os temas e a ambientação desse jogo que se unem para criar uma experiência única e interessante, com uma trilha sonora que serve para aumentar os mistérios desse mundo. A trilha sonora de Rusted Moss merece bastante amor, ela está à venda inclusive. É uma soundtrack bem relaxante que ajuda a imersão dentro desse mundo. Mas isso são mais aspectos técnicos. O que é importante mesmo para esse vídeo é eu dizer o que eu achei desse jogo. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu ainda não terminei esse jogo, por questões de vida pessoal, por isso que esse vídeo vai ser titulado como minha experiência até agora, mas eu devo dizer que eu gostei muito de Rusted Moss até agora. Algo que poucas pessoas sabem é que eu gosto bastante do gênero Metroidvania, com alguns dos meus favoritos sendo curiosamente Metroid Fusion e Castlevania Area of Sorrow, que são excelentes jogos, mas não são os mais conhecidos, e Rusted Moss está fazendo tudo que eu gosto dentro de um Metroidvania, com algumas coisas que eu já falei antes, como a trilha sonora ser bem relaxante, como ser bem interessante explorar esse mundo que mistura a devastação e a beleza, e é justamente por andar nesse mundo ser tão interessante que eu tô curioso para ver coisas como power-ups, como os próximos chefes e como as novas áreas, além de interagir com os NPCs desse mundo, que podem gerar quests ou simplesmente te falar sobre a história do mundo e como os humanos estão tentando se reerguer. Também ajuda que esse jogo tenha um sistema de fast travel que permite que você explore o mundo sem demorar demais para chegar nos lugares. Com tudo isso dito, tem mais 2 pontos que eu quero falar nesse vídeo. O primeiro deles é a demo que foi disponibilizada antes do jogo sair. Para quem não pôde jogar a demo antes, ela vinha com as 2 primeiras áreas do jogo e os 3 primeiros chefes. E mesmo tendo sido apenas uma demo, ela fez um excelente trabalho de te mostrar como que ia ser o jogo e o que você podia esperar dele. Você podia jogar rápido, passando pelos chefes, ou você podia levar as coisas mais devagar. E um dos grandes acertos dessa demo é que mesmo com boa parte do jogo indisponível na hora, tinha bastante lugar para navegar, sem falar nos 3 chefes que eu falei anteriormente. A demo faz um excelente trabalho de apresentar o gameplay e as mecânicas que são mais importantes para o jogo. Além do mais, ela tem a minha piada favorita do jogo até agora, que foi a parte de equipar a granada. O segundo ponto que eu queria levantar é o da criação de fases. Rusted Moss tem um editor de fases que está disponível desde o começo do jogo. Nele você pode entrar e simplesmente criar suas fases e subir elas para o workshop da Steam para que outras pessoas
pessoas possam jogá-las. Eu acho esse modo simplesmente fascinante. Qualquer coisa que incentive a comunidade a criar essas coisas é muito divertido de se ver, sem falar em toda a imaginação das fases já disponíveis atualmente, que eu não consigo completar nenhuma mesmo. De volta ao tópico, né? Mesmo que eu não consiga completar nenhuma dessas fases, eu acho muito bacana que tenha uma função dentro do jogo para criar esse tipo de conteúdo. Sem falar que já foram criadas coisas insanas, como uma fase que você tem que passar usando só uma bazuca por um rio de espinhos. Para quem conseguiu aprender a movimentação desse jogo, esse modo funciona como um desafio extra. Com tudo isso dito, Rusted Moss toma uma direção muito interessante dentro do gênero Metroidvania e é definitivamente um jogo que eu recomendo. Apesar de eu ainda não ter terminado ele, eu já posso colocar ele como uma das minhas grandes surpresas de 2023 junto com Lone Fungus, Vengeful Guardian Moonrider e Street Fighter 6. Eu devo agradecer aos desenvolvedores desse jogo por terem me dado aqui para fazer essa análise, bem como fazer lives na Twitch. Receber essa oportunidade definitivamente foi um dos pontos altos desse ano, e esse não é o último vídeo que eu vou fazer desse jogo. Eu também devo agradecer a Star Moon pela trilha sonora que tá tocando nesse vídeo. Eu vou deixar na descrição a página dela no Spotify e, por favor, escutem as músicas dela, são muito boas. E é isso pro vídeo de hoje. Eu peço que me sigam no Twitter e na Twitch, eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo, e eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Até mais, gente!